Olá, queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Com alegria, com felicidade, estamos aqui no nosso encontro semanal. Aos nossos amigos internautas também, nosso boa noite, nosso abraço fraterno. Primeiro pedidinho é lembrarem de colocarem o celular no modo silencioso, por favor. Bom. E os recadinhos da casa. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Opa, sejam bem-vindas. Como é que é o seu nome? Samanta e? Sejam bem-vindas, Samanta e Beatriz. Bom, Casa do Caminho Santana tem palestras e atividades de passe e atendimento fraterno todos os dias, de segunda a segunda, sendo que sexta-feira é o dia especial, que todos nós sabemos, que é atendimento aos dependentes químicos e familiares, domingo com evangelização infantil. O plantão fraterno, quem quiser passar, é só vir aqui meia hora antes e se identificar e pedir para ser atendido. Bom? Na área social, nós temos várias atividades, que fica aí aberto o convite para quem quiser conhecer, vir participar. Aos sábados, às 17 horas, sempre um grupo, coordenado pelo nosso querido amigo Daniel, preparam um lanche, refrigerantes, sucos e saem aqui para Cruzeiro do Sul para fazer a distribuição todos os sábados. Quem quiser conhecer, de preferência passe pelo plantão ou venha direto aqui participar. E curso de gestantes, primeiro e terceiro domingos, às 9 horas. Também quem tiver indicação, por favor, é só divulgar. E o recado mais importante que a gente tem hoje aqui, pessoal, de um lado, ele é bom, de outro lado, ele é triste. Nós estamos encerrando, no mês de abril, o período anual das famílias que receberam cestas básicas durante um ano, né? E a partir de maio, nós começamos a primeira turma nova, até o ano que vem, até 2017, e em junho a segunda turma. A notícia boa é que a diretoria da Casa do Caminho Santana resolveu aumentar a quantidade de cestas atendidas. Hoje nós atendemos 70 a 75 famílias. Nós vamos aumentar para 80 a 85 famílias. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que ao fazermos as inscrições aqui, vários aqui foram voluntários, trabalharam com a gente aqui, nós nunca tivemos tantas inscrições. Estamos já com 166 famílias cadastradas. Nós vamos poder atender praticamente 50% disso. Não temos condições de fazer mais. Isso dá mais ou menos por mês, por volta de 650 quilos de mantimento todo mês. Mais de meia tonelada de alimentos. E, infelizmente, a necessidade é tão grande que nós abrimos os trabalhos aqui às 10 horas, 5 horas da manhã tinha gente ali no portão sentado esperando. Então, é nesse sentido que eu peço a cooperação de todos. Estamos pedindo a todos os frequentadores da casa que colaborem com qualquer quantidade. Não tem necessidade de falar, eu não vou levar 1 quilo, é uma vergonha, eu só posso dar 1 quilo. Não há necessidade de se identificar nada, é só colocar no carrinho ali 1 quilo que se traga, faz muita diferença. De grãozinho em grãozinho a gente consegue lotar ou completar o nosso depósito. E nós distribuímos sábado passado e agora então nosso depósito está, quem for lá hoje ver, está vaziozinho. Nós até aproveitamos para fazer uma faxina geral, porque estava tão vazio que estava fácil fazer faxina lá. Então nós pedimos a colaboração de vocês, quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível. E as necessidades maiores, estamos precisando de tudo, mas as maiores necessidades, leite em pó, arroz, óleo, biscoitos e açúcar. E a gente agradece muito, porque sem a cooperação de vocês, isso não estaria sendo possível de fazer. Tá bom? Muito obrigado. Minhas amigas, meus amigos, neste instante,
cerrando os nossos olhos físicos, procurando serenar os nossos corações, as nossas ansiedades. Se assim for necessário, respire fundo, puxe o ar para dentro de si, solte lentamente pelos lábios. Isso faz bem para o nosso corpo físico, nos acalma e nos dá melhores condições de podermos sentir, de contatarmos com os queridos amigos espirituais que estão todos aqui à nossa volta, nos recepcionando, nos abraçando, nos acariciando. Vamos nos irmanar com eles, nessa boa energia que o Pai, com a sua infinita bondade, nos envia. Que possamos todos aqui, neste momento, receber tudo que viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, especialmente de acordo com a nossa necessidade. E assim, mais tranquilos e serenados, vamos nos preparar para ouvir a palestra de hoje, que vai ser do livro Opinião Espírita, escrita pelo Chico e pelo Valdo Vieira, ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, e o título é Tolerância e Coerência, e para isso nós vamos receber com muito carinho nossa querida amiga Simone. Olha para lá. Boa noite a todos. Só complementando o que o Akio colocou a respeito das cestas, é impressionante o trabalho de formiguinha que é montar essas cestas. Um vai, deposita uma coisa, outro vai, deposita uma coisa. Aquele trabalho que a gente coloca achando que é pouquinho, vira um tantão, e é a diferença entre as famílias comerem ou não. Então, aquilo que a gente pensa que é pouco para o nosso bolso, é pouco porque a gente só pode doar aquilo, ou é pouco porque é pouco. Mas aquele pouco faz a diferença na montagem das cestas. 1 quilo de arroz é 1 quilo de arroz. A família come durante 4, 5 dias com aquele gesto. E é o que a gente lembra sempre quando a gente pede socorro para as famílias. Eles comem todos os dias, como nós. Com as mesmas necessidades, com as mesmas angústias, os filhos pedem comida como os nossos filhos. Então, nós temos condições renovadas diariamente, graças a Deus, de sermos úteis de diversas formas. A caridade é múltipla, mas a caridade material, ela precisa existir para exercitar em nós o desapego ao egoísmo, o desapego ao orgulho e a preocupação com o outro. O Emmanuel tem uma frase que eu acho brilhante. A sua carteira de identidade só serve para essa vida. Na outra, começa tudo de novo. Outra vida, outra história. E pode ser você a precisar do mesmo gesto que hoje você está ofertando. Que é um gesto que não pode nunca parar num único dia. Porque é uma atividade constante, né? É um pouco o tema da palestra de hoje, mas eu precisava falar porque eu sei o que é montar a cesta. A gente tem um grupo, a gente rebola bastante, um grupo fora daqui, a gente tem muitas dificuldades para montar e para convencer as pessoas que elas doaram semana passada, mas continuam precisando essa semana de novo, porque as famílias continuam comendo. Então, eu agradeço muito a ajuda que todo mundo dá à casa, a essa montagem. Pensar que a gente pode ser a diferença entre a casa adotar mais uma família ou menos uma família. A gente pode ser essa diferença dentro da nossa possibilidade, né? O custo de uma cesta, para nós, se a gente pensar, representa muito pouco dentro dos gastos supérfluos que a gente faz. E, eu repito, ele falou que tem mais de 160 famílias cadastradas. A previsão é atender a metade disso. Quem sabe se, ao invés de 85, serão 86 graças a gente. Né? É uma família a mais que a gente socorre através de um gesto. Desculpa a bronca. O tema de hoje é um tema do livro Opinião Espírita. Como o Akio falou, é um tema que tem como título Tolerância e Coerência. E a gente, quando eu li esse texto, eu estava lendo o livro, e depois me dei conta que o texto de hoje era do livro, né? Então eu já tinha
entre aspas, uma coincidência rolando aí para poder a palestra acontecer. E eu começo falando um pouco o que o texto coloca no fim. Nós temos uma ideia errada do que é amor. Temos uma noção muito pequena ainda do que representa esse sentimento, que é o máximo que a gente pode aspirar. Nós temos 7 leis divinas, a última é o amor. A lei do amor, justiça e caridade. Ela engloba todas as outras. Como a gente tem uma noção muito pequena do que é amor, a gente adapta o amor àquilo que eu tenho de pequeno. Ao invés de eu fazer o meu coração e o meu espírito crescerem para entender o amor na grandiosidade que ele tem, eu faço o contrário. Eu diminuo a noção de amor para caber na minha pequenez. Então, pensando nisso, a gente começa a levantar algumas questões. A criatura que mais amou nesse planeta, o ser mais perfeito que a gente conheceu, se chamava Jesus o Cristo. Que amar mais do que ele nos amou e continua amando, trabalhando por esse planeta, amava antes quando era já era o governador do planeta, não tem como uma criatura nessas condições. Só que nós como fazemos uma noção errada do que é o amor, também fazemos uma noção errada do que Jesus pregou a respeito do amor. Nós temos, repito, porque nós somos pequenos, né? Então a gente pega Jesus, que é enorme, e põe num cubículo, né? Que é terrível. Por uma questão simples, a gente associa Jesus àquele ser cordato, aquele ser omisso, às vezes, na hora de dar bronca, incapaz de dar uma repreendida. E, gente, isso vai de uma pequenez de vocabulário nossa. Jesus foi a criatura mais pacífica que teve, mas não foi passivo. Jesus pregava a paz, mas ele não se omitiu em momento algum diante das coisas que aconteciam. Tudo para ele era motivo de ensinamento, inclusive uma bronca. E ele deu muitas, várias. Essa é a expressão maior do amor que a gente ainda não consegue entender. Porque a gente entende o amor como aquela coisa branda, positiva, de acordo com o que eu acho que é positivo, botar no colo, abraçar. Isso é uma manifestação. Mas muitas vezes esses gestos não denotam amor, mas denotam permissividade. E muitas vezes a criatura, para ser reencaminhada para o caminho do bem, precisa daquela bronca básica para trazer de volta. Nós fazemos isso com os nossos filhos, né? A gente chama as criaturinhas à responsabilidade, não porque a gente é ruim, mas é porque a gente ama demais e quer que aquela criatura cresça. Com justiça no coração, seja feliz, faça outras criaturas felizes, porque a gente quer o bem. Então Jesus repreendeu bastante, ele foi muito contundente, e muitas vezes, inclusive com os próprios apóstolos. Então esse é o primeiro ponto que a gente levanta. O amor não é permissivo, o amor não é omisso. Para amar é preciso a gente trazer numa mão o amor e, como diz o Emmanuel, na outra mão a disciplina, para que a gente possa ter o controle dos ensinamentos a serem colocados. Jesus via uma coisa que a gente ainda não é capaz de ver, mas vai ser, a centelha divina em cada um. Ele sabia que cada um, por ser criação divina, tem um destino divino, que é ser bom e perfeito dentro das possibilidades que nós podemos ser, perfectíveis, perfeito só Deus. Mas nem por isso ele foi conivente com o mal da criatura. Quando o mal se apresentava, ele apontava. Não em termos de crítica, não em termos de condenação, mas em termos de alerta. Olha, se você continuar nessa conduta, vai acontecer isso. Essa conduta não está certa. Sob pena de não participarmos, de não sermos um pouco mais contundentes nas reprimendas da vida às pessoas que estão à nossa volta, sob essa pena, a gente deixa de atuar como bem e deixa o mal alastrar. O mal só existe, é uma frase que eu vou ler no final para vocês, onde o bem encontra espaços de omissão. Repito, Jesus nunca foi omisso. Exemplos. Quando ele vai orar no Monte Tabor, ele chama João e Filipe para acompanhá-los. E fala para os demais, estejam alertas, acordados. Quando ele desce, estava todo mundo dormindo. Ele acorda todo mundo.
e disse singelamente: eu só pedi que vocês ficassem acordados. Imagina quando eu pedi que vocês bebam o mesmo cálice que eu. Em momento nenhum, ele disse que aquilo era correto. Ele estava alertando que se para coisas pequenas a gente caía, imagina quando chegasse a hora da aprovação mais contundente. Todas as vezes que ele encontrou oportunidades, ele alertou as criaturas. No Evangelho de João, no finalzinho, nos últimos versículos, ele está caminhando com João, conversando com João, explicando para João: você vai viver muito e vai relatar o que viu. Você vai ter uma vida muito longa. E Pedro pergunta para ele: mas por que ele e não eu? Por que eu tenho que morrer? E ele não. E Jesus, que podia ter passado a mão, pegou no colo, explicado, ele alerta: se eu quero que ele viva porque ele tem outra missão, esse é problema meu, não é seu. Ele fala: o que é que te interessa se eu quero que ele viva e você não? A sua missão é uma, a dele é outra. Em todos os momentos que ele pôde, ele alertou para esses compromissos. Em todas as questões, ele pontuou para os compromissos que cada um traz dentro da jornada que carrega. Entendendo que, em momento nenhum, ele manda ofender, em momento nenhum, ele manda atacar ou revidar qualquer tipo de agressão. Vocês se lembram que ele conversa com Pilatos, um pouquinho antes de ser crucificado? E a conversa é modo de dizer, porque ele é monossilábico, né? Pilatos pergunta e ele responde com uma palavra, uma frase. E ele demonstra ali, como o próprio Emmanuel diz, que é quase impossível você conversar com alguém, ou é inútil você conversar com alguém que detém um certo conhecimento, uma certa responsabilidade em relação àquilo, e não faz uso daquilo. Ele já sabia, ele já tinha condições. Não seria o Cristo naquele momento que iria alertá-lo do que uma vida inteira não foi capaz de lembrá-lo. Ele sabia dos compromissos, ele sabia da fragilidade da situação e sabia da inocência do Cristo. Quando nós debatemos, porque nós temos um orgulho inato, né? A gente acha que a última palavra tem que ser nossa, só pode ser nossa. Então a gente adora debater. Principalmente se aquela criatura tocar você naquele ponto mais adido. Aí você só termina a discussão quando tiver osso aparecendo e sangue jorrando. Você vai até o final, levando todo mundo, né? Então, a gente tem essa tendência. Mas isso é fruto do orgulho, gente. Porque a contenda, a discussão, ela não acrescenta a você, não acrescenta ao outro coisas positivas, mas ela faz o favor de acrescentar coisas negativas. E no final do dia, a gente está tão carregado, tão pesado, tão sujo, com essas pequenas sujeirinhas que a gente vai deixando acumular, que depois a gente não sabe o que fazer. E Deus é tão bondoso que Ele coloca no nosso caminho aquela criatura chave. Porque todos os dias ela vai te lembrar o quanto você ainda precisa modificar, o quanto você precisa ser paciente, o quanto você precisa crescer, o quanto você precisa saber ouvir. Porque muitas vezes, debater com criaturas nessas condições é como se você debatesse com um doente. Ou como se debatesse com uma criança. Quem tem mais conhecimento é cobrado na proporção do conhecimento que tem. Aquela criatura que conhece mais tem que brecar a discussão. O que não quer dizer que a gente consiga sempre. E depois que não consegue, depois que já disse o que precisava e não precisava, e não ouviu o que deveria. Todas as vezes que eu depositei no outro as culpas que são minhas, todas as vezes que eu coloquei no outro a responsabilidade dos atos, todas as vezes, a responsabilidade das consequências que vão advindo são nossas. Eu perco recursos incríveis de me melhorar quando eu reconheço que o erro é meu. Nem que seja o erro de não ver a situação sobre um outro prisma. Eu não estou dizendo que nós somos errados e o outro certo. Eu estou dizendo que quando a gente se considera muito certo, a gente deixa de buscar melhoras. É como uma pessoa que está sadia fisicamente, ela não encontra maneiras, nem motivos, nem razões para ir ao médico. Ela se acha muito bem. Ela só vai procurar o médico a hora que ela entender que internamente alguma coisa não está bem. E dependendo da pessoa, ela tem que estar morrendo.
Porque no primeiro alerta ela não vai, no segundo ela não vai, no terceiro, caindo aos pedaços ela vai ao médico. Mas para isso precisa da noção interna da doença. E se achar sempre correto, ter sempre razão, empurrar a culpa para o outro. Eu não entendo uma doença mais grave do que essa. Porque é uma doença que impede você de corrigir tudo que você tem na mão para corrigir. E é muito, gente. Tem muita gente. Outro dia, há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. E a pessoa falou, mas eu sou uma espécie de santo. Eu falei, bom, então a conversa acabou. Ué, você vai falar o quê? Então, o que você vai falar para uma pessoa que tem gangrena na perna, a perna está para ser amputada, e ela diz, está ótimo, estou perfeito. Você vai falar o quê? Primeiro, a noção do movimento interno tem que ser gestada dia a dia em cada um. E olha, a Joana de Ângeles fala muito, esse não é um planeta de recreio, é um planeta de espíritos que estão muito endividados. Quem está aqui porque precisa. Está aqui porque a misericórdia divina pegou e pôs, por misericórdia, porque talvez até merecesse uma situação mais dura. Mas olha, até onde eu estou vendo todo mundo aqui, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, todo mundo capaz de muitas coisas boas. Capaz de ver na chuva coisas boas que tornam a terra fértil, né? Fertilizam a terra. Mas também vejo pessoas que vão ver a chuva como um empecilho, uma chatice, uma coisa terrível. É a chuva que traz a situação? Ou é o que eu trago dentro de mim que me faz ver a situação de uma maneira muito mais dura? Para isso, gente, nós somos chamados a conviver uns com os outros através do amor e da disciplina. Nós precisamos ser contundentes conosco, nos nossos defeitos, na correção dos nossos defeitos, pelo menos detectar que eles estão ali. Já é um grande passo. E precisamos ser contundentes com as criaturas que estão conosco. Nós precisamos alertar uns aos outros. Alertar. Não é criticar, não é condenar, não é julgar. Alertar. Que a criatura talvez esteja caminhando por rumos difíceis. É o mínimo que a gente pode fazer. A gente recebe criaturas como filhos para a gente começar a exercitar isso. Mas vale para pai, para mãe, para esposo, para esposa, para o vizinho. Criaturas que cruzam o nosso caminho. Vale para que a gente alerte que aquela criatura precisa de uma modificação, assim como nós. Não quer dizer que a gente olhe só para o outro e pare de olhar para os nossos problemas. Quer dizer que de uma vez por todas a gente precisa entender que a gente está imbricado. Sabe assim, um coladinho no outro. A gente não sabe se eu bato o braço aqui, se eu encosto no aqui, o que vai encostar na Mônica. É quase uma reação em cadeia. Quando a gente perceber, a pessoa que está na esquina é tocada pelo meu movimento, pela minha palavra. Na nossa jornada de amor, porque é uma jornada de amor, né? A correção vem sempre pelo amor. A percepção da correção é que pode vir pelo amor e pela dor. Aquela criatura que entendeu a dor como um benefício de estudo, de aprendizado, ela vai entender a dor como amor. Vai entender a dor como o Pai protegendo cada um de nós das maluquices que cada um traz. No livro Libertação, alguém já leu? André Luiz. Eu gostaria que mais cabecinhas fizessem assim em relação às leituras, porque, por favor, metade da doutrina é leitura, tá? Então, nesse livro, eles contam um atendimento a uma entidade numa parte das trevas, uma parte muito dura, muito difícil, cenas muito complicadas. E a gente estava estudando esse livro essa semana, e uma das alunas perguntou, mas não é o amor que socorre as criaturas? E aí eu devolvi para ela, mas em que momento não está havendo amor ali? Ensinando a criatura do jeito que ela precisa, do jeito que ela pode, do jeito que ela aguenta, do jeito que ela entende. Quem tem mais de um filho sabe. Para um, você fala uma coisa uma vez e é suficiente. Para o outro, você tem que perder a voz de tanto gritar, que ele não vai fazer. Para um,
Basta que você fale uma vez e ele acolhe. Para outro, ele precisa ainda cair muitas vezes. Para cada um, você precisa dosar o ensino. Da mesma forma, situações como as trevas, lugares que não são tão bons, está a presença de Deus ali, gente, um cuidando do outro. Tudo bem que é um criminoso cuidando de outro criminoso, mas é a única linguagem possível. Não é? Quando Guimarães Rosa fala que Deus põe bobo com bobo para ver se um encosta no outro, dá faísca e um acorda, é para isso mesmo. É o manco ajudando o que não sabe, não tem uma perna, o que não tem uma perna que ajuda o que não tem um braço. Não é a perfeição que ajuda, é a boa vontade. Então, nenhum de nós caminha dentro de espaços de perfeição, pelo amor de Deus. Somos seres extremadamente endividados, que só pela misericórdia divina a gente está aqui. Mas sem essa disciplina, sem esse controle, sem esse alerta, nós caímos muito rapidamente na permissividade. E no caso dos filhos, eu estou falando dos filhos porque é o amor que a gente conhece mais próximo, né? No caso dos filhos, nós somos responsabilizados diretamente pela espiritualidade, pelo o que a criatura se tornou. De novo, libertação. O Gregório, que é a entidade que vai ser socorrida, ele é socorrido a pedido da mãe, que é um ser de extrema luz, a Matilde. Ela é tanta luz, gente, que para ela aparecer para o grupo do André Luiz, ela demora. Ela vai aparecendo devagarzinho, ela vai diminuindo, diminuindo, até conseguir aparecer. E ela fala, ele só chegou nessa condição de ser difícil, causador de tantos males, porque eu fui permissiva com ele. Eu fiz tudo o que ele quis. Achando que isso era amor. Um ser de luz falando. Não é a gente, o Zezinho da esquina. Então, é muito importante nós entendermos que em momento nenhum se pede do cristão uma omissão que é quase criminosa, gente. Poder fazer alguma coisa e não fazer é criminoso. Inclusive com a gente mesmo. Porque eu não me preocupo tanto com as pessoas que erram, não. Eu me preocupo com as pessoas que não fazem nada. Não vai nem para frente, nem para trás. Nem ajuda, nem atrapalha. Nem cresce, nem fica como está. Essas criaturas perderam inúmeras oportunidades de aprendizado próprio e de auxílio. Você quer ver criaturas que trabalham sem saber, em favor do auxílio, com uma disciplina férrea? Falta amor, mas tem uma disciplina férrea. São os nossos obsessores. Pensa uma criatura disciplinada que te acompanha há 100, 400, 1000 anos. Ele tem uma disciplina terrível. Falta amor. Mas a disciplina ele tem. Ele acha que ele está fazendo mal. Se você aprender com os ensinamentos que ele traz, ele está te ajudando. Se você, ao ouvi-lo internamente e for percebendo que ele está dizendo que você é orgulhoso, você para e pensa se você é orgulhoso. Tem uma palestra do Raul Teixeira, brilhante, que ele diz o seguinte, o espírita e o cristão, eles não podem ser omissos. Espírita e cristão é a mesma coisa. E que a gente tem que tomar muito cuidado com a crítica e muito cuidado com o elogio. Porque o elogio, vamos começar pela crítica, né? Ele começa pela crítica. A crítica é assim, a gente não sabe receber crítica. Pronto, acabou. Ninguém gosta, ninguém quer, ninguém sabe administrar. Bem administrada, como diz o Raul Teixeira, você divide ela em duas. Será que eu sou realmente o orgulhoso, o egoísta que a criatura está falando? Se eu for, eu tenho obrigação de me modificar. Pare e reflete se o que está sendo colocado realmente diz respeito a você. Para isso precisa uma coragem interna enorme. Reconhecer erros é para forte, gente. Fraco empurra para o outro. E se a crítica não é sua, se não te compete, se a acusação não é para você, por que você fica com ela? Então, esse é o primeiro ponto. E com relação aos elogios, o Emmanuel sempre diz, as coisas boas que a gente faz, 99% não são nossas. É a espiritualidade superior que está te dando um empurrãozinho, acomodando toda a situação para ver se sai algum gesto bom daquele seu dia. Quando nós efetivamente fizermos coisas boas, a gente não vai saber o que está fazendo. Vai ser tão natural, tão inato, que você não vai perceber.
Quando as pessoas elogiavam o Chico, nossa, como você está fazendo bem. Ele falava, mas eu não estou fazendo nada. E ele estava sendo sincero. Para ele, aquilo era natural. Ele não percebia. Então, a orientação do Raul Teixeira vem nesse sentido. Assim como a crítica você tem que refletir, ele dá um conselho. O elogio nem reflete, ele não é seu. Manda para Cristo. A bondade vem de Deus. Todo gesto bom é do Pai, ou é de Jesus, ou é dos benfeitores, não é seu. Não dê tempo dele gestar em você um orgulho, uma vaidade, que só vão tornar a sua vida um pouco mais difícil. O amor precisa caminhar com as reprimendas, precisa caminhar com o não, precisa caminhar com o aviso de que isso não é correto. Assim como precisa caminhar também do lado daquela coisa que a gente chama tanto e insiste tanto, que é o perdão. E assim, é um pouco cansativo quando a gente fala de perdão, sempre tem alguém que fala, mas é difícil. Sim, gente, ninguém questionou se é... Aliás, eu já falei para vocês, tem duas palavras que não existem no vocabulário espírita. Fácil e desistir. Tudo a princípio é difícil. E perdoar não é também para fraco, não. Mas olha, pensa numa alegria, vai chegar um momento em que você não vai precisar perdoar. Porque você não foi ofendido. Pensa que coisa boa, quando a gente entender, e eu vou encerrar com isso, e com a leitura de um fragmento para vocês entenderem. Espírita, depois que descobriu a palavra melindre, é um negócio engraçado, né? A gente não pode se melindrar. Você toma aquela reboada boa, aquela atravessada, mas você não pode se melindrar. Mas isso vale para o outro, né? Porque quando a ofensa é comigo, aí eu tenho toda a razão do mundo para me melindrar. O melindre tem, realmente, a gente não pode mesmo absorver as coisas ruins. Isso é um fato. Mas não se esqueçam, não é porque o outro não pode se ofender que me dá o direito de dizer qualquer coisa. Não é porque o outro não tem como, porque ele sabe internamente que ele não pode se ofender, que eu posso soltar o verbo. Posso falar qualquer coisa, ofender de qualquer jeito. Porque, gente, se ele não absorver isso como melindre, eu vou responder à consciência divina. Por essas palavras duras que eu disse, por esse egoísmo, por esse orgulho. Por todas as criaturas que eu deveria encaminhar pelo bem com as minhas palavras, e não encaminho. Emmanuel fala muito, muitas criaturas nascendo sem a fala, porque contaminaram e se comprometeram gravemente com a fala em outras vidas. Ou outras criaturas que são chamadas ao contrário, se encaminharam para rumos difíceis, né, desencaminhando muitos espíritos, mas agora falam em público. Multidões ouvindo, que é para ver se traz de volta aquelas multidões que ele desencaminhou. Então vamos cuidar, não é porque o outro... não é porque o perdão foi feito para aquele que se ofende, que aquele ofensor vai se dar no direito de fazer qualquer coisa e dizer qualquer coisa. Nós somos escravos daquilo que dizemos, isso precisa ficar muito claro. Depois que saiu e chegou no ouvido do outro, dá um trabalho para tirar. Dá um trabalho para você convencer que o outro que não era bem aquilo. Ou a minha preferida, eu falei porque eu estava nervoso, essa me mata. Porque, assim, se estiver nervoso, então tudo bem, eu estou nervoso, eu posso ir lá e pular no pescoço do Aquil. Desculpa, eu estava nervosa. Não, gente, não há desculpas para as coisas. As coisas que fazemos erradas, elas são erradas, ponto. Todo gesto desculpista é entrave para a gente melhorar. Errado é errado. Não tem assim, mas está errado, mas foi o Aquil que me provocou. Não, gente. Ele provocando ou não está na minha alçada, não está na minha estrutura, devolver na mesma proporção que ele, que fez pelos motivos que fez, mas eu não tenho motivo para fazer igual. Para encerrar, do mesmo livro, Opinião Espírita, uma frase do André Luiz, que vale assim: reporta-te à redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça, o amor não exclui a disciplina. E que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio, através da reencarnação, tantas vezes quantas sejam necessárias, porquanto, à frente da lei, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou o clarão do triunfo. O mal só vence onde existe a permissividade e a omissão. Sejamos atuantes. Graças a Deus. Obrigada.
Minhas amigas e meus amigos, depois de tanta coisa bonita que a gente ouviu, né, um pouquinho de puxão de orelha que a gente também leva, um pouquinho, que é bom, é construtivo. Chegou a hora das perguntas, dos comentários sobre o tema tolerância e coerência. Só levantar o dedinho. Pode falar porque não estamos sem microfone. Ai, Jesus, né? Eu não vejo palestrante nenhum ser encurralado como eu sou aqui, né? Isso é marcação. Então, assim, tem algumas considerações, eu vou ser breve para poder pegar todas, né? Aí se eu não responder, você me grita. Tem uma historinha, uma piadinha, eu vinha conversando no carro, contando essa historinha que eu escutei aqui. De uma criatura que desencarna, e desencarna e cai exatamente em cima de um muro. De um lado, o céu, do outro lado, o inferno. E do lado do céu, os anjinhos chamando, desce, vem para cá, cai para cá, pro lado de cá. E o outro lado, desce, desce, nada. E o fulaninho lá em cima do muro, não ia para canto nenhum. E o diabinho fala lá para o chefe, escuta, você não vai chamar também? O pessoal do outro lado está chamando. Ele fala, quem desencarna na condição de omisso, já vem para cá. Eu não preciso chamar. Então, eu vou começar dizendo exatamente aí. Você não precisa. Quem deixa de fazer o bem, gente, já está fazendo o mal. Isso é uma frase do Emmanuel, não é minha. Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, o respeito precisa pairar acima de qualquer questão, em qualquer situação. Ideias contrárias, posicionamentos contrários, pensamentos que não estão de acordo uns com os outros, graças a Deus, porque se todo mundo pensasse igual e acreditasse da mesma forma, seria muito chato, né? Mas, enfim, eu acho que ela tem o direito de acreditar ou desacreditar em algo que eu não acredito ou acredito, e eu tenho que respeitar. Eu acho que a criatura precisa do respeito, que é o que eu ultimamente não ando vendo. Independente da minha posição pessoal ou não, eu acho assim, nós somos chamados a viver em sociedade, não é à toa. Porque a gente precisa participar, até porque a sociedade não é um ente criado. A sociedade é formada pelo Silvio, pelo Aquio, por mim, pela Cida, por todo mundo, espírita ou não. Então, a atuação, ela precisa acontecer. A oração também. Justamente porque nós somos espíritas. Parece que quando a gente fala uma coisa, a gente exclui uma da outra. Não, gente, nós somos espíritas e cristãos, vamos buscar orientação, vamos orar, vamos participar com equilíbrio, vamos buscar situações onde a gente possa se movimentar, não gastar o verbo só na reclamação, porque tem gente que não faz absolutamente nada, inunda o Facebook, por exemplo, de reclamações, coisas de baixo nível, como se aquilo fosse trazer o equilíbrio que a gente está procurando. Está faltando para nós equilíbrio como indivíduos e equilíbrio como coletivo. O coletivo é formado por vários indivíduos. Então, cada vez que eu sou omissa como indivíduo, eu estou cedendo espaço ao outro que está participando. No mal, tá, mas ele está participando. Então, eu acho que a gente tem que participar, sempre que possível, das coisas que acontecem, para fazer um mundo melhor. Acho que quando a gente, como eu falei para vocês, a gente tem um grupo fora daqui, do centro, onde nós montamos cestas, muitos de vocês já sabem e me socorrem, muitas vezes, quando eu preciso. Quando a gente vai montar essas cestas, no início, é muito difícil para nós montarmos, porque é um grupo pequeno. E nós atendemos muitas famílias. Quando nós começamos a montar essas cestas, nós chegamos a conversar com algumas pessoas que me disseram o seguinte,
Mas quem tinha que estar distribuindo esses alimentos é o governo. Então, eu não vou fazer nada. Mas o governo é aquela entidade, né, amorfa, que não tem cabeça, não tem perna, não tem ali o governo. Falei, eu concordo. Eu preferia 1000 vezes estar dando emprego para essas famílias. Mas eu não posso. O que eu posso fazer é doar o alimento. E eu citei uma frase do Chico. Enquanto a sua casa estiver pegando fogo, você não vai esperar o bombeiro sentadinho na calçada da frente, esperando a casa pegar fogo. Você vai pegar nem que seja um potinho de água e vai tentar minimizar a situação. Então, eu acho que a participação, ela precisa acontecer. E a oração também. Eu acho que até para que a participação fique mais tranquila, mais equilibrada, a oração te dá esse calço, para você não entrar na turba, né, e se envolver com ela. Até porque a turba só nos envolve para o mal, porque nós trazemos esse mal dentro de nós. Né? Imagina Jesus, como ele se envolveu lá no meio daquelas pessoas, viveu no mundo, mas não se deixou envolver em momento nenhum. Mas eu repito, as pessoas têm uma ideia errada de Jesus, que é aquela criatura que sentou e ficou em contato com o Pai o tempo inteiro. Ele andou com gente que ninguém queria, com doentes contagiosos, com pessoas de baixo nível, trabalhou nos sábados, os sacerdotes queriam matá-lo, porque ele fazia curas aos sábados. O cara trabalhou o tempo inteiro, ele não deixou um momento de ser participativo naquilo que ele via que estava errado. Eu acho que a gente precisa participar. Acho que corre sangue na veia quando a gente vê uma situação que é errada. Uma criança precisando de socorro, um animal abandonado, uma família que pode receber uma ajuda que eu posso dar, o que é mais grave, né? Porque quando eu não posso, dói, e você, né, reza. Mas é preciso ação. Eu acho que a gente está, né, como espíritas, a gente precisa ser mais ativos, assim, precisa mais pulso, vamos dizer assim, né? Mais vergonha na cara, porque senão a gente empurra para a espiritualidade. Não, eu vou rezar. E a espiritualidade vai lá e trabalha como? Se você não faz a sua parte. Eu acho que dentro do equilíbrio, dentro da oração, precisa sim, e essa é a minha posição pessoal, tá? Não tem nada a ver com doutrina, mas eu penso que dentro da doutrina o que eu consegui aprender é que se a gente não tiver esse equilíbrio e não participar, e achar que tudo vai depender do plano espiritual, gente, desculpa, eles têm mais o que fazer. E já tem muito trabalho. Não vamos ser a gente que vai depositar mais um grãozinho nas costas dos caras, porque eles já têm trabalho demais. Graças a nós o trabalho, né? Porque a gente é que dá trabalho. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Você quer complementar, Simone, isso que você vou te falar, enquanto o pessoal está pensando? No Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos que quando a pessoa se isola, vai, por exemplo, um mosteiro, se tranca lá, se isola da sociedade. Primeiro, está infringindo a lei da sociedade, que é uma lei moral, que é uma lei natural. E segundo, ela está sendo egoísta. Tanto que os espíritos respondem: olha, Kardec, quem faz isso e se tranca é duplamente responsabilizado. Egoísta. Deixa de fazer o bem e deixa de viver em sociedade. A gente só cresce a gente cresce pelo cumprimento das 7 leis divinas. Mas eu já sempre falo, tem 3 que são muito ligadas. Não funcionam sem uma sem a outra. A lei da sociedade, a lei do progresso e a lei do trabalho. A gente só consegue trabalhar se viver em sociedade. E só progride se viver em sociedade. Então, não dá. Eu repito, a gente monta as cestas. Eu fui uma vez conversar com uma pessoa. Gente, eu estou precisando de arroz. Era na época que eu precisava de arroz. E aí a pessoa falou assim, olha, eu não tenho arroz, mas deixa o meu abraço para aquela família. E eu fiquei pensando, ok, o abraço não vai alimentar essa família. Essa pessoa não é Bezerra de Menezes para distribuir energia com o abraço. Puxa vida. Não, né? Manda a minha oração. Não, aquela pessoa naquele momento precisa de comida. Nós precisamos aprender a ser atuantes naquilo que a pessoa precisa, não naquilo que eu quero. Puxa, quando a gente está com fome, a pessoa liga para você, estou te mandando um abraço, acalma a sua fome. Não, né? Mania da gente fazer para os outros e querer diferente para nós. Fazer para as famílias dos outros o que é diferente da minha. Oi? Tem um punhado. Se você quiser por ordem cronológica ou alfabética, eu te digo todas.
É impressionante a cara dura do povo. Né? E a gente tem que fazer aquela cara de paisagem. Sorriso de aeromoço, o avião está caindo. Tá ok. Então, menino, que você está dando sempre daquilo que te sobra. Você não está dando não é que você tá com aquele pacote de arroz, olha, eu vou dividir. Não, você está dando o que está sobrando. Você tem a mais na sua casa. Você está dando uma roupa, não é porque você foi comprar para aquela pessoa. Você está tirando, às vezes, o que está lá no teu armário, que você nem lembra que existe, e está achando que está fazendo uma caridade enorme. E não é, né? E não precisa são palavras dela, tá? Eu só estou repetindo a sua aluna. Essa criatura anda demais comigo. Não, mas é verdade, gente. A caridade, quando a gente pede a caridade material, ela tem inúmeras, né? A caridade moral, espiritual, mas a caridade material, ela tem esses tropeços. A gente esbarra no outro com umas histórias que você fala assim, não é possível. Como a Daniela falou, a gente não está tirando do nosso necessário. A gente está tirando do supérfluo. O nosso sonho de consumo, como cristão, é o óbolo da viúva. Ela tira do que vai faltar para ela. A gente ainda rebola para tirar 35 camisetas brancas do armário e você não sabe o que você vai fazer com 35 camisetas brancas. Na verdade, você não sabe o que vai fazer com metade do seu armário. A sua despensa de alimentos, sinceramente, metade vai para o lixo. Porque você vai fazer a mais, vai sobrar e vai para o lixo. É o excesso, gente. O excesso de cada um, eu falo sempre. Sobrou em algum lugar, está faltando para alguém. A matemática é simples. Você tem 30 pares de sapatos, se você não, como disse o Chico, se você não for uma centopeia, está na hora de você doar. Você não vai usar 100 pares de uma vez. Então, na verdade, um pouco o que o Opinião Espírita fala. Você veio a esse mundo sem absolutamente nada. Você desencarna sem nada. Nada, zero. Tanto numa situação quanto na outra. Você traz o que você acumulou como evolução e leva o que acumulou do outro lado. Só, gente. Se quiser colocar um brinco, capaz que o caixão não cabe. Não leva. É impressionante. Como as pessoas têm dificuldade de entender isso? Parece que eu falo aí a pessoa... mas deve ter um jeitinho. A Simone tá exagerando. Não tem não, tá, gente? Não tem mesmo. Sem contar o estado que a gente fica por não fazer a caridade. Pessoas passando fome ou tendo condições de serem vestidas por nós. E o nosso armário abarrotado, como ele falou, é criminoso. É criminoso ter o recurso de aprender, auxiliar, cair, ouvir de sabores, porque o nosso orgulho não permite, né, que a gente ouça críticas. Nossa, eu não posso ser contrariado. Ou como uma vez, nessas doações que a gente recolhe, as pessoas me falam, não, mas eu vou comprar, não me lembro agora se era molho, do mais barato, porque pobre come qualquer coisa, né? E a gente reza, porque a criatura se lembre que ela tem a outra vida. E como diz muito no meio espírita, não tem coisa mais caçadora do que a vida, gente. Ela caça a gente onde a gente estiver. E quando chegar a hora da cobrança, ela pega você do jeito que tiver, te levanta assim, ó. Você pode espernear, berrar, gritar, chamar, implorar por Deus. Ela vai pegar você na circunstância que você está e vai te confrontar com o teu passado. Se tiver feito coisas boas, minimiza, né? O amor cobre uma multidão de erros. Se não tiver feito, negativo. É lei de ação e reação, e assim, graças a Deus. E a gente ainda brinca, fala no nosso grupo lá, obrigado, Senhor. E ainda ótimo que estão me caçando, me cataram, agora eu tenho um jeito de arrumar isso. Ainda bem. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, após tanto recebermos, tanto carinho, tanto amor,
tanto boas energias que estão nos envolvendo e também tantas informações de sabedoria, de conhecimento. Vamos agradecer ao Pai para que possamos ser tolerantes, coerentes na prática dos ensinamentos que nos vieram através de Jesus. E vamos retribuir tudo que recebemos, fazendo agora as nossas vibrações. Vibrações de boas energias, por aqueles que necessitam. Em primeiro lugar, vamos vibrar por todos aqueles que estão nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Aqueles que fazem do seu leito de dor as ruas, sem agasalho, sem um teto, sem um alimento. Vivemos por todos eles. Estamos nesse planeta Terra que o Pai, com tanto amor e carinho, criou para nós e nos dá como esse lar temporário. Ele é lindo, ele é rico. Que possamos agora vibrar para que tenhamos condições de conservá-lo, de tratá-lo melhor, e especialmente vibremos pelos dirigentes, para que possam fazer diretrizes, normas, leis, baseados especialmente nos ensinamentos de Jesus. E vamos vibrar com muitas boas energias a este nosso país, que atualmente passa por situações tão delicadas, de tanto aprendizado para nós que aqui vivemos. Vibremos. Todos nós temos um amigo, um parente, um familiar, que está vivendo algum tipo de drama, algum tipo de grande dificuldade, seja físico, mental ou espiritual. Vamos imaginá-lo à nossa frente e colocar sobre ele as boas energias do Pai, na forma de paz e harmonia e recuperação. Terça-feira aqui na Casa do Caminho Santana é um dia especial onde nós nos dedicamos mais aos dependentes químicos e a todos os seus familiares. Vamos vibrar, dar as boas energias a todos esses que passam por esses dramas e aos seus familiares. Vibremos. Por fim, vamos vibrar juntos, usando as palavras do querido André Luiz, pedindo ao Pai: Pai querido, dai uma direção, uma luz, um caminho a todos aqueles que estão sem rumo, perdidos, sem direção. Dai conhecimento, um mínimo de sabedoria àqueles que estão na ignorância, no desconhecimento. Amparai e ajudai aqueles que estão na dor e no sofrimento. E por fim, Pai, dai paz, harmonia àqueles que estão no desespero e na agonia. Enfim, Pai, onde houver uma dor, uma lágrima de sofrimento, que a vossa misericórdia esteja presente, que assim seja. Pedimos a todos, humildemente, ficarem em silêncio, mentalizando aquilo que vieram buscar, para que possamos então iniciar as atividades dos passes. Muita paz a todos.